2015, fazendo treinamento dentro do Sebrae, preparando a nossa equipe toda para trazer todo o conceito de empreendedorismo. Então, lá em 2015, a gente fazia isso aqui dentro do estado de Sergipe. E ali estava iniciando a semente do DNA do empreendedorismo em nossos negócios. E foi a partir dali que a gente começou a fomentar vários projetos de empreendedores. Como nasceu o Saber em Rede, dentro da Faculdade de Jardins, onde a gente rodou MVP, testou lá em 2017. Depois esse projeto cresceu, ficou gigante, foi para São Paulo, se consolidou em São Paulo, se tornou um grande player. E assim como esse modelo, a gente continuou nesse formato de empreender. E aí vieram as escolas, e a gente vem falando, batendo, empurrando assim, conversa com a tia Pati, com a tia Lili, com a tia Lidiana, com a tia Priscila em Salvador, lá com a turma de a tia Cris, o tio Roosevelt, a tia Jadane, vamos gente, vamos colocar a Feira do Empreendedor, vamos trazer o conceito do empreendedorismo. As pessoas ainda sem saber direito como é que isso ia funcionar. Como é que eu vou botar isso dentro do calendário acadêmico? Como é que isso vai funcionar dentro de uma estrutura do ano letivo da escola? É mais um evento, professora. Mas isso aí foi a única coisa que, de certa forma, eu forcei, eu quero. Entendeu? Então foi meio assim, não tinha muita opção. O pessoal lá está pedindo por quê? Porque eu preciso que vocês entendam que na hora que a gente planta a sementinha, se a gente começar a regar, cada ano que passa a gente vai aprimorando. E esse livro veio, e eu estou distribuindo aqui para vocês, e a gente marcou esse encontro aqui, para que vocês entendam e leiam. A tia Lídia falou aqui, aí já li, viu? Aí Lucas ainda perguntou aqui, você não tem vida não, é? A senhora Laíde te deu o livro ontem, você já leu o livro? Eu amo quando você faz isso. É meu coisa série de Netflix, você ama, você fica até madrugada lá assistindo. Então eu quero que vocês leiam e estudem por quê? Porque eu quero que seja uma ferramenta de vida para vocês. Uma ferramenta para ajudar vocês a levar, e se for uma ferramenta útil para vocês, vocês vão conseguir fazer com que use com seus alunos também. Né? Então a gente escreveu um livro de uma leitura rápida, didática e fácil. Teve a participação da Laila e da Lara Judite, né? As minhas duas filhas são coautoras desse livro. E aqui eu coloquei só algumas falas que estão no livro para poder incentivar vocês a seguirem com a leitura, entendendo que na hora que vocês estiverem lendo, você é professor de matemática, usa na sua aula de matemática, lá tem uma parte lá no fundo que fala sobre um plano de negócio, que tem que fazer alguns cálculos de custo, de o que você compra, o que vende, quanto é que lucra. Trabalha isso na hora que você vai ensinar os seus alunos sobre a questão do lucro, sobre o resultado. Eu sou professor de geografia. Fala sobre o mercado, sobre o bairro, sobre como você mapear naquele bairro, quais são os negócios que existem ali, porque tem bairro que tem um bocado de farmácia um do lado do outro, tem outro que tem mais supermercado, porque existe shopping center, porque surgiu o shopping center com uma série de lojas. Trabalha a questão geográfica do espaço urbano e tal. Traz esses conceitos da atualidade para dentro do dia a dia, para começar a conectar essas coisas com o empreendedorismo com seus alunos. Então, é professor de história, traz o posicionamento, como foi que nasceu a questão da troca, da moeda, do comércio, a história de grandes empreendedores, pessoas que cresceram, qual foi a diferença, como elas impactaram a sociedade. Traz isso para esses pequenos, para eles começarem a refletir sobre a relevância de ser empreendedor. Então, o que eu venho pedir aqui a vocês é, leiam o livro, tentando aplicar na vida de vocês, entendendo como você pode usar como ferramenta para ensinar ao próximo, tá? Essa aí é a dica que fica. Como eu falei, a gente traz algumas frases, e dentro do meu princípio bíblico de estudo, né, que é o meu livro de cabeceira, sempre é a Bíblia, eu trago aí esse versículo como sendo chave. Em tudo que fizerem, trabalhem de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então é isso. Faça de todo o coração, tudo que você fizer. Faça, não é porque você está fazendo para os homens, para o outro, porque a Laíde pediu. Não é para a Laíde que vocês vão fazer isso. Vocês vão fazer isso, é muito maior. É porque você tem um propósito de vida. É porque você quer abençoar aquelas pessoas.
Você quer pegar aquele jovem que muitas vezes não tem propósito, ele não quer estudar, ele não quer fazer uma faculdade, mas ele também não sabe o que fazer da vida e está desmotivado, está sem propósito, e colocar na cabeça dele uma ideia e ajudar ele a fomentar aquela ideia e aquilo transformar em um negócio de vida para ele. Então faça para o Senhor e aí você será recompensado em tudo que você fizer. Outro ponto muito relevante é a primeira e mais fundamental etapa para transformar o mundo é a ação incansável e determinada. Não podemos nos contentar em ser meros espectadores de nossas vidas. Devemos ser agentes ativos na busca de nossos objetivos. Então aí a gente coloca o porquê que a gente risca sonhos. Sonho é relevante, é sim, você tem que sonhar, porque sonho traz inspiração, sonho traz muitas vezes ideais para vocês, só que é a ação que vai fazer com que você realmente transforme aquele sonho em realidade. Se ficar só sonhando, mas não agir, você não consegue fazer as coisas acontecerem e transformar o seu entorno. Então, a questão da ação é de extrema relevância e é o que a gente vem colocando aqui. O livro é um livro com leitura muito rápida e está fechado aqui rapidamente em 7 capítulos. 7 capítulos, bem direcionado para que ele seja bastante didático. Laide, posso usar esse livro na minha disciplina, onde eu falo sobre empreendedorismo, algum tópico sobre liderança? Tem um capítulo só sobre posso usar? Pode. Pode adotar como paradidático? Pode. Se você resolver adotar como paradidático, avisa a coordenação, a direção daquela unidade, porque vai ter volumes lá com venda muito mais barato do que o que está na Amazon. Acho que na Amazon está R$39, uma coisa assim. Vai colocar mais barato dentro da própria escola, né? Vocês que estão conosco, que são nossos colaboradores, todos têm direito livre aí ao livro e acesso ao exemplar gratuito, né? Então, o primeiro capítulo a gente vem trabalhando sobre a relevância da ação. Como agir, em que momento agir, e a gente trabalha na ação muito a questão do medo. Muitas vezes você não age por medo. O medo paralisa o homem. Você tem medo de decidir, tem medo de decidir errado, né? E eu venho falando o tempo todo aqui nas nossas reuniões, que eu falo, você tem carta branca, decida. Decida até errado, mas decida. O importante é que você tome a decisão. E essa questão de tomar decisão, para mim, se você assume isso, é como se estivesse tirando o medo. Por que você não decide? A pessoa decide porque tem medo de errar. Você está na fila do McDonald's, aí tem lá, compra 1, 2 ou 3, tem 3 opções. E você ainda leva 15 minutos, 20 minutos na fila, decidindo entre 1, 2, 3. Poxa, escolhe logo um desses. A pior hipótese, você errou, vai comer um que você não gosta, na próxima vez, em vez de pedir 1, você pede 2. Mas decida. Então decida, e depois você conserta a trajetória se a sua decisão não for melhor. Então, haja. Né? Então, agir é o que a gente vem colocando como sendo aquilo que você transforma. Por que agir? Agir é movimento, é velocidade, é rapidez. E hoje o bem mais precioso que a gente tem é o tempo. O tempo é um bem finito e é um tempo que o que você perdeu, ele não volta mais. Perdeu, passou. Então, é o seu bem hoje mais precioso é o tempo. Então, você não pode ficar perdendo tempo indeciso, sem conseguir agir, deixando as coisas passarem. Não. Decida, e isso você tem que permitir. Na hora que você age assim, você automaticamente vai contagiando as pessoas que estão no seu entorno também. Trabalhamos um outro capítulo que é sobre mindset. O que é mindset? Mindset é o modo de pensar. Todos os nossos capítulos a gente vai trazendo aqui versículos bíblicos. E no mindset, o que a gente traz a mente de Cristo. O que é a mente de Cristo? A mente de Cristo é algo muito grandioso, que a gente não consegue nem entender, está fora das nossas expectativas aqui. Mas a gente tenta o quê? Mostrar que na hora que você se conecta com o propósito, na hora que você entende que você é a imagem e semelhança do Criador, basta esse versículo está em Gênesis, no início de tudo. Você não precisa ler a Bíblia toda, não. Mas se você ler as primeiras páginas, está escrito: o homem foi criado à imagem e semelhança do Criador. Sabe o que é você ser criado à imagem e semelhança do Criador? Gente, isso é riqueza. Quando você entende essas palavras, você vê o que você tem capacidade de conquistar o infinito. Foi o que eu brinquei hoje na reunião dos pais. Que a mãe falou assim: porque Mônica é ótima, Mônica resolve tudo.
Se Mônica não resolve é porque aquilo era impossível. Eu falei, epa, para aí. Se você der algo, desafio para Mônica, aquilo ela já resolveu. Ah, mas e se for impossível? Se for impossível, ela vai dizer assim, me dê 5 minutos que eu resolvo. Então, é por aí. Por quê? Porque entende aquele... Ela já resolveu tudo, entregando o livro. Porque entende esse mindset da relevância, de estar conectada com o Altíssimo, que tudo pode, que é capaz. E é isso. Então, a gente trabalha um capítulo só falando desse mindset empreendedor. O empreendedor, ele tem que ser assim. Ele tem que se preparar. Ele tem que preparar e entender que ele é um ser formado de 3 partes. Onde ele é o corpo, então ele não pode se descuidar do corpo, porque o corpo é a máquina. É a máquina dele, é onde ele vai precisar agir. Né? Então ele é o corpo, que é aquela máquina que precisa da máquina para poder agir. Ele é, além do corpo, ele é alma. O que é a alma? A alma é a sua mente, é o seu pensar, é a sua cabeça. Se você não tiver uma inteligência emocional, não estiver preparado, seu corpo fica doente. Estão conectados. Então é o seu pensar, é a sua mente, é estar emocionalmente preparado. E é espírito. Espírito é aquilo divino. É o que eu falei, imagem e semelhança do Criador. É o divino. Então na hora que você tem fé, você se conecta com o Altíssimo, sua mente está equilibrada, você trabalha o seu pensar, sua forma de agir, seu pensamento está purificado, pense em coisas boas, positivas, né? E você trabalha seu corpo, você está forte, você se fortalece. Então esse capítulo a gente trabalha bem isso, porque o empreendedor de sucesso ele tem que estar muito bem preparado nesses 3 aspectos. Se ele tiver com um desses aspectos, se ele estiver doente no corpo, passa, não dá tempo, ele não consegue ter energia. Se ele está com a sua alma doente, a depressão, a tristeza profunda, ele não consegue produzir. E se ele espiritualmente não está conectado com o Altíssimo, tudo que ele fizer pode até dar certo ali, mas vai chegar um momento que ele vai estar num buraco. Porque ele agiu errado, porque ele roubou, porque ele agiu de forma incorreta, porque ele vai ter que pagar o preço. Então, isso a gente trabalha nesse capítulo 2 de forma bem leve. Já no capítulo 3, a gente traz uma conexão de estratégias de guerra. O que é estratégia de guerra? Onde a gente vive, gente? A gente vive num mundo onde tudo é motivo de você estar preparado para enfrentar. E a vida do empreendedor não é fácil. É uma montanha russa, é cheia de altos e baixos. Então você tem muitos desafios. Você tem desafios para poder conseguir vencer as dificuldades do dia a dia. Aí a gente faz uma estratégia de guerra, a gente analisa usando 2 grandes referências. O livro Arte da Guerra, né, que é um livro de referência para os negócios e que a gente consegue aplicar no dia a dia, trazendo seus princípios da arte da guerra. E a gente usa as estratégias de guerra lá do Velho Testamento, onde não adianta você só ter fé. Porque Deus disse que para poder derrubar aquela muralha de Jericó, que é uma muralha enorme, impossível de transpassar, bastava ter fé e ficar lá parado, que um dia Deus ia mandar um terremoto e derrubar. Podia até ser que ele mandasse terremoto e derrubasse aquela muralha. Só que ele fez o quê? Tinha fé, mas eu quero que você dê 7 voltas aí, ó, em volta dessa muralha. 7 voltas, 7 voltas. 7 voltas não é voltinha, não, gente? É muitos quilômetros ali caminhando. Eu não quero que você dê só 7 voltas, não. Eu quero que você cante. Eu quero que depois você pare, toque trombeta e grite. Ou seja, para testar a sua fé. Então tá pensando que é fácil? Não é para empreendedor. Então não acha que você vai tomar aquela decisão, vai botar um negócio e que já vai começar a chover clientes ali, porque você tem fé em uma pessoa que está fazendo bem e as coisas vão acontecer. Não é. É árduo. A vida do empreendedor é árdua e precisa ter a visão da estratégia de guerra. E aí a gente trabalha de forma técnica nesse capítulo falando. Você tem que conhecer seu inimigo. Seu inimigo pode ser verdadeiramente um inimigo, um concorrente ou alguma dificuldade, como você mesmo pode ser seu inimigo. Você mesmo pode estar boicotando. Você mesmo pode não estar acreditando em você e estar trabalhando uma força contrária. Né? Você conhecer o mercado onde você está atuando, você conhecer o negócio, você conhecer as suas limitações e precisar trabalhar nelas. Então a gente vem com vários pontos que fazem parte da estratégia de guerra. Já o capítulo 4 a gente fala de liderança. O que é ser um líder, as características de um líder. O líder,
ele não necessariamente nasce. Ele pode se desenvolver. Eu não sei se eu vou conseguir ser um líder, um empreendedor de sucesso. Você pode desenvolver, tem habilidades que você desenvolve de liderança. E lá a gente fala as habilidades que você deve desenvolver para ser um bom líder e as habilidades que você, se você tiver, você deve excluir da sua vida. E aí a gente vai trabalhando cada uma dessas habilidades de forma didática também, nesse capítulo de liderança. Já no capítulo 5, a gente trabalha um pouco sobre o passo a passo. Quais são as fases para estruturar um negócio? A primeira fase é acreditar. Não parta para fazer nada se você não acredita. Tem que acreditar. É fé, acreditar. É o primeiro passo. Eu acredito. E aí, em cima do acreditar, você vai desenvolver aquilo. A segunda fase é, eu preciso me conectar. Conexões. Você não faz nada sozinho nessa vida. Então, se conecte com pessoas. Se conecte com o meio onde você está, com os players que você precisa, os stakeholders envolvidos, que são as pessoas que precisam te dar as informações necessárias para aquele negócio, o sócio que você vai se identificar e vai fazer parte daquele negócio para dividir essa jornada com você. Quais são os bancos, o fundo de investimento que você tem que desenvolver uma rede de relacionamento, porque lá na frente você precisa deles para poder buscar um financiamento. Então tudo é uma conexão. Tem que se conectar. Você também tem que ter autoridade no tema, estudar, conhecer. Então eu tenho que ter autoridade naquele tema. Eu tenho que conhecer o mercado, conhecer o produto, saber quem são meus concorrentes, onde aquele produto usa, quem é o público-alvo. Então eu vou ser autoridade naquele tema. Então eu vou estudar aquele tema e você é a pessoa dizendo sobre esse negócio, quem sabe daquele assunto ali é aquela pessoa. Ela tem autoridade sobre o tema. Agora que eu já acredito, me conectei com as pessoas certas, arranjei meu sócio e tal, tenho autoridade no tema, eu vou precisar planejar, fazer meu business plan, meu plano de ação. Aí a gente dá aqui a ferramentazinha do business plan, com perguntas e respostas você vai respondendo. Então faz seu plano de negócio. Isso aqui você pode usar esse capítulo com seus alunos, para eles desenvolverem a Feira do Empreendedor, fazendo esses passos que eu estou falando. Aí o business plan, você vai trabalhar ali, passo a passo para desenvolver, a gente dá lá a tabelinha que você tem que preencher. Então você planejou. Depois que você fez todo esse planejamento, que você já está ali, agora você vai botar em prática, né? Agir e vai aquele negócio crescer. E o crescimento envolve uma série de processos. Processos em governança, vem criar algumas áreas de uma empresa, vem se conectar com as pessoas certas, vem trazer as pessoas certas a fazerem parte desse processo. Então aí vem todo o processo de governança. Então, agora que você já está crescendo, acabou? Já estou com o passo 6. Tem um 7º passo. Tudo na vida tem um 7º passo. E a gente fecha em 7 passos. 7 passos que a gente fala aí. Qual é o 7º? Até Deus, no 7º dia, ele fez o quê? Descansou. Ele refletiu, olhou e disse, que obra boa, essa obra é muito boa. Relaxei, agora eu vou descansar. Assim é o empreendedor. Depois que ele cria tudo isso e vê que está crescendo, está na hora de ele respirar, fazer uma pausa, olhar, fazer uma reflexão, fazer um feedback, ver se ele está formando as pessoas certas, ver onde ele está errado para poder arrumar, reajustar o negócio. Então o 7º é aquele momento de você parar e refletir sobre como está aquela jornada que você vem construir. Então a gente divide sempre, a gente trabalha muito com o número 7 nesse livro, então a gente vem e trabalha essa trajetória das fases em 7 fases que a gente escreve aqui no livro. Já no 6º, a gente trabalha plano de negócio e investidores. Como você apresentar aquele plano de negócio, vender o pitch. O que é que tem que ter no pitch? O que é um pitch ruim, o que é um pitch bom, como fazer o pitch. O pitch é o quê? Uma apresentação rápida. Como fazer aquela apresentação e quem são os investidores possíveis, onde achar investidor, qual o perfil de investidor que eu devo buscar. Então vem também um capítulo mais técnico falando sobre isso. E nesse capítulo técnico de investidores, domínio que você tem que ter de números, de falas, de ferramenta, de linguagem, de acordo com o seu negócio que você tem que desenvolver. E no capítulo 7, por fim, a gente deixa um legado aqui, que é o movimento, através de uma fórmula matemática. Eu, como engenheira, tinha que trazer algo da matemática para dentro do livro. E a gente traz aí a nossa fórmula exponencial do crescimento, que é o movimento que a gente chama de movimento mãe, abreviando, que é M de movimento, né?
o método que está ali sendo estruturado. O A é tudo que você vai ali aprendendo, então você vai estudando, vai aprendendo. E o E é tudo que você executa, então você aprende, você executa. Se você só aprender, é como um barco a vela, você está remando, você só aprende e você fica andando em círculo. Se você só executa, você continua andando em círculo. Se você aprende e você executa, você começa a tomar um rumo. Está indo lá em algo linear. Mas isso aí pode levar muito tempo. Eu falei para vocês que o nosso bem mais precioso é o tempo. Então eu tenho que ter um expoente, matematicamente falando, para que aquilo seja exponencial. E nosso expoente é o quê? É a fé. O que é a fé? A fé, o F é força. O quanto de força você dedica, né? Tudo que vier à sua mão para fazer, faça com todas as suas forças. Está em Eclesiastes isso. Então, quanto de força você dedica? Quanto você acredita de força dedicou? E o E é exatamente aquela força que você está dedicando. E essa energia, esse é uma energia. Essa energia positiva, você está dedicando a algo muito bom? Ou você está apenas trazendo palavras negativas, não acreditando, pessimista? Se for, aquilo é um expoente negativo. O expoente negativo leva você para o fundo do poço. Se for uma energia positiva, conectada com o Altíssimo, e você dedica a sua força naquilo, é um expoente positivo. E qualquer número elevado a qualquer expoente acima de 1 é algo totalmente exponencial. Então, essa é a nossa fórmula de sucesso, que a gente quer que vocês estudem, que está no capítulo 7, e é um movimento que a gente quer criar e conta com o apoio de todos vocês, porque é o princípio do dar e receber. Você vai transformar a sua vida e as pessoas de sua volta e vai querer retribuir através desse movimento. Então, aqui a gente traz as últimas frases aí sobre o livro, né? Onde, embora seja natural temer o erro, devemos abraçar a realidade de que o fracasso faz parte do processo de aprendizagem. É melhor agir e corrigir o curso do que ficar paralisado por indecisão. Então, gente, vamos agir. Vamos agir, vamos tomar decisão, não vamos deixar que o medo nos paralise. A escolha de um mentor ou de vários mentores deve fazer parte de sua jornada empreendedora. É isso que o movimento do Mãe disponibiliza, mentores, pessoas que estão ali para te ajudar. E isso que a gente quer, essa troca, contribuir. E aqui a gente tem o quê? Um número imenso de professores aqui nessa sala. E professor é isso, professor é mentor. É quem vai estar ali ajudando, colaborando, dedicando o seu bem tão precioso que é o tempo para contribuir com outras pessoas. Então, escolha um mentor, busque pessoas que podem te ajudar. Não tenta fazer sozinho. Essa jornada não dá para caminhar sozinho. Fazendo tudo isso de modo ágil, sem perder tempo. Afinal, tempo é um recurso finito. Então, isso aí eu estou o tempo todo reafirmando para vocês, porque vocês têm que assimilar esse conceito. Que possamos abraçar o desafio de decidir com coragem, sabedoria e determinação, confiantes de que cada decisão nos aproxima um passo mais perto de nossos objetivos e aspiração. Então, vai caminhando, você vai chegar lá. Essa responsabilidade é uma carga significativa, pois cada escolha feita pelo empreendedor afeta não apenas sua própria vida, mas também a vida daqueles que estão ao seu redor. Então, é difícil na hora que você decide abrir mão de algo para começar a empreender. E quando você começa a empreender, as coisas não dependem, não é só você que depende de você. Não está tudo mais vinculado com o seu umbigo. Ali tem agora um grupo de pessoas, se você resolve empregar, que você tem que garantir o salário até o quinto dia útil do mês. Então, você passa a ter responsabilidade sobre um número enorme de pessoas que estão em sua volta. Então, empreender é você não mais olhar para você mesmo e observar todo um grupo que você está colocando no seu entorno. A resiliência é a chave para superar os contratempos e persistir em direção aos nossos objetivos, não importa quão árduo o caminho possa parecer. Então, a gente já vem trazendo a relevância de toda a resiliência que a gente coloca aí nessa trajetória do empreendedor. Em última análise, são nossas ações, não nossos sonhos, que verdadeiramente moldam o mundo ao nosso redor. Cada passo que damos, cada decisão que tomamos, tem o potencial de criar um impacto duradouro e fazer com que a gente consiga ali estar construindo o nosso legado. Para alcançar novos horizontes, devemos estar dispostos a passar pelo processo da renovação. Se você não tem essa capacidade de querer renovar, se você se mantém no mesmo
e você não tem essa coragem de mudar, não é para ser empreendedor. O empreendedor tem que estar todo dia buscando se inovar, renovar, buscar novas conquistas, novos desafios. A mentalidade de crescimento. No cerne do mindset empreendedor está a crença do potencial de crescimento e aprendizado contínuo. O empreendedor não se conforma com o seu status quo, ele não se conforma com o seu momento, ele quer mais, ele tem sede, não é sede porque é questão de recursos, é porque ele quer crescer, ele quer desenvolver, ele quer abençoar mais pessoas, ele quer algo maior. Então, o empreendedor, ele é inquieto, tem uma mente inquieta e ele está buscando o tempo todo o quê? Crescimento, ter um aprendizado contínuo e está sempre querendo algo mais, é uma mentalidade de crescimento. Em vez de ver os obstáculos como barreiras intransponíveis, os empreendedores os encaram como oportunidade de aprendizado e crescimento pessoal. Então, muitas vezes você está numa situação muito difícil, que você acha que não dá. Dentro daquela dificuldade, você tem que enxergar as oportunidades. Eles abraçam o fracasso como parte do processo de desenvolvimento. Estão sempre em busca de novas maneiras de melhorar e evoluir. Cuidar da saúde física, alimentação e exercício é tão importante quanto cuidar do desenvolvimento espiritual e emocional. Então aí vem a questão do ser único, né? As 3 pessoas. Para o empreendedor, cada desafio é uma chance de inovar e encontrar novas maneiras de criar valor. Cada um desses pontos que eu coloquei aqui, gente, está sendo abordado dentro do capítulo e trazendo experiências de vida com cases que a gente traz aqui no livro, né? Trazendo história, contando experiências que a gente vivenciou. Muitas vezes nossa mente nos sabota devido aos bloqueios emocionais que foram originados em algum momento da nossa vida, até mesmo na nossa infância. Então, muitas vezes a gente tem que conhecer por que aquele medo, para a gente destravar na raiz, para que a gente consiga passar para uma próxima etapa, para um próximo nível. Aqui vem um pouco do perfil da liderança, que está no livro para vocês verem depois. A verdadeira sabedoria no empreendedorismo é saber diferenciar o urgente do importante. Isso aqui a gente traz também a matriz lá do ex-presidente americano, que ele usava como primícia para poder organizar o seu dia. Então, ele estava lá naquela mega potência e ele tinha que organizar o que era urgente, o que era importante e como priorizar. Porque muitas vezes você conversa com uma pessoa e diz, eu não tenho tempo, eu estou cheio de coisa, eu não tenho tempo, não tá. Será que ela não tem tempo ou ela não está sabendo organizar? Então, ele traz aqui uma parte do livro falando com a matriz explicando o que é urgente, o que é importante, como você classificar. Na hora que você organiza a sua vida, você começa a dar algumas diretrizes, né? Autoavaliação e reflexão são ferramentas poderosas para que qualquer líder que busca o crescimento e excelência. Aí vem exatamente na 7ª etapa, que é você fazer a reflexão e fazer a autoavaliação de por onde você está passando. Em nossos ciclos, temos que entender que o propósito está na trilha. A gente fecha aqui tentando entender que o nosso propósito, que a gente fala, o nosso livro, o tema é empreendedorismo com propósito. Mas o que é propósito? Gente, o propósito não é onde eu quero chegar. O propósito é a trilha por onde eu estou passando. O propósito é estar aqui com vocês hoje, nessa noite, conversando com tantas pessoas e deixando aqui uma mensagem para a vida de cada um, que vai receber de forma diferente. Isso é o propósito. Então, em nossos ciclos, temos que entender que o propósito está na trilha. Então, qual é a sua trilha? Né? Onde você vai deixar os seus passos? Qual legado você quer deixar? Seu propósito é por onde você está passando. E nossa trilha, ela pode mudar de rota. Como a gente menos espera, a gente está trilhando outros caminhos. Tá? Mas se você tem essa conexão, como eu falei, ligada com o seu propósito de vida, conectada com o seu princípio de fé e trazendo os seus valores, essa trilha, por onde você passar, você vai estar deixando o seu registro e o seu legado. Então fica aqui nessa noite essa mensagem para vocês, onde nesse livro, que é um livro técnico sobre empreendedorismo, vocês vão ver várias ferramentas aqui, como o business plan, como a matriz, que é urgente, que é prioridade. Você vai ver aqui também as fórmulas para poder calcular o plano de negócio. Tudo isso está registrado aqui, mas de uma forma leve, para que a leitura possa ser a leitura que você possa aplicar no seu dia a dia de sua vida. Aqui a gente tem um capítulo que a gente fala só sobre transição de carreira, onde a jornada para a gente passou e como a gente conseguiu
fazer uma transição de carreira de CLT para CNPJ e esse projeto de vida e como a gente vai desenhando essa trilha. Tá? Então, que possa ser útil e eu fico muito feliz de compartilhar com vocês essa nossa trajetória e que aqui eu tive a contribuição da Laila e da Lara, que hoje não pôde estar presente aqui, que está em Salvador, com uma atividade que não podia estar presente conosco aqui em Aracaju. Então, agradeço a vocês. Lá embaixo a gente vai estar com o Chico Queiroga e fazendo um brinde, né? E também com uma noite de autógrafo para quem está com o livro aí, a gente possa estar junto aí assinando. Obrigada, pessoal.